Oi, oi, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião, não é? A gente está no ar ao vivo com você, para você, nesta sexta-feira, para variar, não é? Sextou e cá estamos nós, encerrando mais uma semana com o nosso programa Opinião. Estão mandando eu tirar o óculos aqui. Nada passa despercebido por esse pessoal, né? Você não falou nada, né, Gersinho? Não deu tempo, né? Então tá. Bom ter você em nossa companhia mais uma vez, não é? O Lorenberg também não falou nada que eu estava com óculos aqui, não pode. Não vi. O Dorileu disse que não é para entrar com óculos aqui, e aí ninguém, tá todo mundo querendo puxar meu tapete aqui, só pode, não é possível. Não fosse meu amigo o Alansen, o vulgo Boca, não é vulgo Boca, popular Boca. Então tá, a gente está aqui, olha, daqui a pouquinho vai estar conosco aqui o professor Jonas da Cruz, não é isso? E ele vai estar, professor da Universidade. Olha, tem muita coisa, né, para a gente abordar com o glorioso, o professor Jonas, que está a caminho, ele mandou uma mensagem aqui que está a caminho. Tomara que chegue a tempo aqui, viu? Eu falei o horário certinho para ele. Então, ele é professor do magistério superior, lá na Universidade Federal de Mato Grosso. Ó, estou escutando a campainha tocada aqui, deve ser ele. Ele é doutor em administração pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Então tá, daqui a pouquinho então, ele vai estar com a gente aqui, conversando sobre muitos assuntos ligados a essa área dele. Vamos falar sobre imposto de renda também, sabe aquele projeto que existe aí, que a gente tem divulgado aqui, já trouxemos aqui professores da UFMT, Paulo Prado, procurador de Justiça, onde a pessoa, ao declarar o imposto de renda, ela pode comunicar aí que quer que certa porcentagem, certa fatia daquele valor daquela declaração seja destinada a entidades, de crianças, também idosos. Então a gente vai estar conversando já com o nosso glorioso professor Jonas, que já está chegando aqui, e outros assuntos mais que a gente pode estar explorando a presença dele no programa Opinião. Porque aqui a gente faz de tudo para que você tenha a informação, informações que você geralmente não tem por aí, não é? E a gente faz questão de buscá-las aqui porque elas dizem respeito diretamente a você. Se não diretamente, talvez indiretamente, mas de um jeito ou de outro, essas informações acabam lhe beneficiando, acabam trazendo ou levando, no seu caso, né, levando até você as informações que você precisa, que de repente vão ter utilidade no seu dia a dia aí, não é? Como as de hoje, por exemplo. As de hoje você vai poder, inclusive, ao declarar o imposto de renda, poder ajudar crianças aqui da nossa região, da nossa cidade. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa engrenagem, levando por meio do programa essa informação para você. Está aqui do meu lado já, aqui, ó, vai aparecer já aí na sua telinha, o nosso glorioso professor Jonas. E o Gersinho está enquadrando primeiro, né? Porque tem essa coisa toda de enquadrar e tudo. E o Jonas está aqui, enquanto ele não aparece aí, que era o tempo que eu estava cozinhando o galo aqui para o Boca jogar a imagem do professor Jonas. Vou chamar o Lorenberg para cumprimentar. Lorenberg, boa noite, rapaz. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então, a você que é a razão maior do nosso programa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Aonde quer que você se encontre, não é? Com quem quer que você se encontre, muito bom ter você aqui. 999322529 é o WhatsApp aqui do Opinião. Professor Jonas da Costa Cruz, bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Fico muito feliz de trazer alguém que tem um conteúdo como o seu
para compartilhar esse conteúdo com a nossa audiência qualificada aqui. Pergunto já para iniciarmos sobre isso que eu estava comentando há pouco. Tecnicamente podem não serem os termos exatos que eu usei, porém é um ato que vai lá na ponta beneficiar crianças, não é? Estou falando do imposto de renda. Existe um projeto lá, quero até mandar um abraço para o professor Alexandre e para a professora Vanice, da UFMT, já vieram inclusive aqui, lançaram um projeto aqui, trouxeram muitas informações convincentes aqui sobre esse projeto. Paulo Prado, procurador de justiça, também fez o mesmo. Eu queria esmiuçar porque agora, por conta da data da declaração do imposto de renda, veio à tona mais uma vez e o assunto continua pertinente. Eu queria que o senhor desse uma esmiuçada de forma não muito técnica para que todos possam entender. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo, Lorenberg. Para mim é um prazer estar aqui no programa Opinião. E realmente, Paulo, essa destinação, né, do imposto de renda é algo que além de não impactar do ponto de vista financeiro da pessoa, porque ela vai só destinar o que iria para Brasília, né, de fato para um projeto local, né, então isso não vai impactar financeiramente o bolso do contribuinte, e além disso faz com que o dinheiro fique na cidade, né? O dinheiro fique na cidade porque a pessoa, ao invés de pagar, né, o imposto de renda, pagar aquele DARF, né, ou restituir um valor menor, né, daquele DARF, ela vai, na verdade, destinar, né, um projeto da criança e vai ficar em Cuiabá, ou vai ficar na cidade que ela destinar. Né, se ela for de Várzea Grande, de Santo Antônio, de Poconé, onde ela destinar esse dinheiro, ele vai permanecer. Então, didaticamente, daqui a pouco, meu contador vai fazer a minha declaração do imposto de renda, não é? Eu posso ficar despreocupado. Se eu tivesse essa preocupação, eu poderia ficar despreocupado que eu não vou ter que gastar nada, apenas vou estar direcionando, é isso? Exatamente, Paulo. O que acontece? Agora a gente está na época de declaração de imposto de renda, então nós temos pessoas que têm que restituir, né, o que pagou a maior em 24, temos pessoas que têm que pagar, né, o imposto que era devido, mas não foi pago em 24 por algum motivo, né, às vezes foi descontado, é menor, por exemplo. E nós temos aquelas pessoas que não têm que pagar nem restituir. Uhum. Né? Então, aquela pessoa que tem imposto de renda a pagar ou a restituir, elas podem, ao invés de pagar o seu DARF totalmente para o imposto de renda que vai para Brasília, né, parte desse valor, até 3%, por exemplo, a pessoa tem R$10 mil de imposto de renda a pagar em 24. Né, então, ela pode destinar até R$300, né, 3%, para um projeto da criança, né, no caso da sua escolha. Quem define é a própria pessoa. É a própria pessoa. Né? Ou seja, ao invés de pagar, né, um exemplo, ela tinha que pagar ainda R$1.000 para o governo, né, federal, ela vai pagar 700 e os outros 300 vai ficar, né, para onde esse dinheiro for destinado. Então eu mesmo direciono a flauta mágica ou qualquer outro projeto, alguma instituição. Não, nesse caso é apenas, no caso da declaração agora, né, é apenas para o fundo da criança e adolescente. Ah, é só para o fundo. Exatamente. Eu acho, né, embora eu goste muito do Flauta Mágica e outros projetos como esse, eu acho muito melhor quando é para o fundo, porque aí ali consegue se gerenciar melhor, não é? Isso. Agora, nesse momento da declaração de imposto de renda, que é os 3% para um fundo e 3% para outro, que é da criança e do adolescente, né, eu consigo destinar apenas para esses fundos. Ótimo. E tem o idoso também que está inserido nesse processo todo, não tem? Isso. Porque durante o ano, Paulo, agora, por exemplo, a gente está no ano de 25. Então, o que a gente recebeu e o que a gente teve de despesa nesse ano, a gente vai conseguir deduzir só em 26. Né? Então, neste ano, eu já posso destinar também, mensalmente, esses valores para o projeto. Né? E lá, apenas em 26, eu vou apenas fazer o encontro de contas. Né? Então, nesse momento, eu consigo destinar até 6%, né, para, por exemplo, o Fundo da Criança. Tá? Mas no ano que vem, no momento da declaração, o máximo é 3 para cada fundo. Perfeito, tá aí. Vamos dar ainda uma refrescada daqui a pouco, a gente vai voltar a falar sobre isso, porque esse é um assunto, falar sobre isso que eu estou dizendo assim, com essa explicação didática que eu pedi, para as pessoas terem entendimento e absorverem bem
sobre... Daqui a pouco vai ter que declarar imposto de renda, não custa nada. Literalmente não custa nada. Só você lá definir, destinar. E depende de uma iniciativa única e exclusiva sua. E vai estar ajudando, né, muitas crianças, com muita certeza. A sua formação isso eu falei aqui, é tudo isso mesmo, rapaz, porque olha só, faltou espaço no meu celular para falar aqui de tudo que você faz. E aí eu falei assim, não pode ser, esse homem não pode ter tudo isso no currículo dele não, rapaz. Olha só que eu falei aqui e você vai me corrigir porque não deve ser tudo verdade. Ó, professor, tá aí tudo bem, professor do Magistério Superior na UFMT, beleza, lá no Departamento de Ciência Contábil. Aí vem doutor em Administração pela Escola Superior, lá de Propaganda e Marketing, Tudo isso? São Paulo. Lá de São Paulo? Isso. Rapaz, parabéns, viu, nosso caríssimo aqui, que vai falar sobre essas questões todas aqui e outras mais ligadas a essas áreas aqui. Professor. Professor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo, ganhamos todos nós, porque para aproveitar um pouco mais da sua sabedoria, do seu conhecimento. Professor, o senhor falava agora há pouco da questão da declaração de imposto de renda, nós estamos exatamente no período dessa declaração. Provavelmente o amigo telespectador possa ter alguma dúvida a respeito, algum questionamento. E aí, permita-me repetir as perguntas que provavelmente o telespectador iria fazê-lo. A primeira questão, quem é de fato isento da declaração do imposto de renda? E por que é isento? E uma terceira questão que deve estar amarrado a essa, porque o senhor conhece tanto quanto eu, pessoas que ajudam o pai. Até que ponto o ajudar o pai, o ajudar a mãe, ou ajudar os dois, podem trazer para o imposto de renda? E os filhos? Até que ponto os meus filhos, ou os filhos do senhor, os filhos do Paulo, podem estar incluídos nesse imposto de renda? Bom, professor Lorenberg, você me fez diversas perguntas, teria que anotar aqui, se eu esquecer alguma, tá, me retome, tá? O primeiro ponto é com relação às pessoas que são obrigadas a declarar o imposto de renda, né? Então, do ponto de vista lógico, nós teríamos pessoas que são obrigadas, não que são isentas. Uhum. Então, aquelas que são obrigadas, consequentemente, aliás, aquelas que não são obrigadas, consequentemente, estão isentas. Uhum. Né? Então, para o ano 2025, quem ganhou mais de R$ 33.888, né, de salário, de rendas tributadas, é obrigado a fazer a declaração. Tá? Então, o número 33.888, tá? Que é aquele valor acima de 2 salários mínimos ali no ano. Uhum. Aliás, desculpa, no mês, né? Somados no ano, dá esse valor. Tá? Aí nós temos aquelas pessoas que possuem bens acima de R$800 mil. Então, a pessoa possui uma terra, possui uma casa, né, um carro, somado todos esses bens. Se der mais de R$800 mil, essa pessoa também fica obrigada. Tá? Se a pessoa tiver rendimentos não tributáveis, né, por exemplo, poupança, né, rendas acima de R$200 mil, também ela é obrigada. Tá? E aí nós temos outras obrigações, né, que é mais ligada a pessoas que investem em bolsa de valores, né, pessoas que vieram do exterior ou pessoas que investem no exterior, tá? Mas os principais são esses três, tá? Pessoas que são obrigadas, né? O segundo ponto que você perguntou tem a ver com dependentes, uhum, né? Então, nós temos uma sociedade brasileira que está cada vez mais idosa, né? E agora os filhos têm que dar contrapartida. Né? Os pais criaram os filhos, agora os filhos, né, têm que ajudar, né, principalmente nas questões de saúde, né, dos pais. Né? Então, os pais, eles podem ser dependentes se tiverem renda até 24 mil e alguns quebrados. Não vou saber te falar do ponto de vista exato, tá? O valor correto. Mas 24 mil, né, e alguns quebrados, esse pai pode ser dependente lá no imposto de renda do filho. Tá? Então, qual que é a conta que é feita, Lorenberg? Se o pai tiver despesas, né, principalmente médicas, que compensem essa inserção dele na declaração do filho, né,
o filho pode fazê-lo, pode colocar o pai, né, como um dependente. Né? Mas tudo isso vai depender o quê? Da conta se realmente vale a pena. Porque toda aquela renda do pai que é tributada também vai somar a renda do filho. Né? Então eu tenho que fazer a conta se compensa ou não, de fato, colocar, né, o pai como dependente. Né? E isso no próprio programa, a pessoa ou busca um contador, né, que é o mais apropriado, mas ela também pode simular, né, uma declaração com o pai e sem o pai, para verificar se ela tem imposto a restituir, se ela não tem imposto a pagar, qual a situação para ela que é melhor. E no caso dos pais com os filhos como dependentes? Isso, essa é a terceira pergunta, na verdade, né? A gente falou de dependência com relação aos pais, mas os filhos também podem ser dependentes, né? Dependentes até que ano? Via regra geral, até 21 anos. Então, até 21 anos, o filho pode ser dependente dos pais, ou do pai ou da mãe, nunca dos dois, né? Ou pode constar na declaração de um ou do outro. Né? Então, até 21 anos, ok. E até 24 anos, caso o filho esteja estudando, né, o nível técnico, o nível superior. Tá? Então, caso o filho esteja estudando, até os 24 anos ele pode continuar sendo dependente. Tá? Mas eu chamo a atenção também, Lorenberg, que da mesma forma que a renda do pai, né? Do pai, no caso, do avô do filho. Enfim, a gente está fazendo uma confusão aqui, né? Mas da mesma forma que se eu for declarar o meu pai, né, como dependente meu, a renda do meu pai vai somar na minha declaração. Se eu declarar o meu filho também, a renda eventual que esse filho tem vai somar na minha declaração. Né? Então, hoje é muito comum os filhos, por exemplo, fazerem estágio, receber uma bolsa. E essa bolsa ela é tributada. Tá? A bolsa de estágio é tributada, é uma renda tributada. Então, se eu trouxer o filho, né, para a minha declaração do titular, consequentemente eu vou somar a renda desse filho, né, na minha renda também. E eu, da mesma forma, tenho que fazer a conta se compensa ou não, né, eu colocar esse filho como dependente na minha declaração. Tá? Muita gente tem o pavor de receio, né, de cair na malha fina. E aí eu queria que você dissesse os riscos, né, vamos esbanjar aqui as orientações aqui, né? É o tipo que nem canja de galinha, não faz mal a ninguém. Vamos orientar o máximo que tipo de riscos as pessoas, e por consequência, antes dos riscos, os cuidados para que não corram esses riscos. Bom, Paulo, a primeira dica que a gente poderia dar para os nossos telespectadores é que hoje a Receita Federal, o Fisco, ele fornece um tipo de declaração chamada declaração pré-preenchida. Tá? Como é que funciona a declaração pré-preenchida? Até o dia 28 de fevereiro, as empresas elas têm que cumprir as suas obrigações de enviar, né, as suas declarações para o fisco. Então, como é que funciona o fluxo tributário? Até fevereiro, as empresas enviam as informações. E aí, a partir de março, as pessoas físicas começam a enviar as suas informações. O que vai acontecer? O fisco vai cruzar as informações que as pessoas jurídicas enviaram com as informações que a gente está enviando agora e verificar se, de fato, aquelas informações estão batendo. Né? Então, a empresa vai informar quanto que ela pagou de salário. Ou melhor, já informou, até fevereiro. E agora, o contribuinte vai informar o quanto que ele recebeu de salário. Entendi. Se esses valores não tiverem em conformidade, né, se esses valores não forem os mesmos, com certeza essa pessoa vai cair na malha fina. Né? Então, o que a declaração pré-preenchida traz para o contribuinte? Traz todas essas informações que o fisco já tem dela, né, para que ela confira se de fato aquelas informações são verdadeiras, são reais. Porque a empresa também pode ter errado. Tá? Entendi. Essa é a primeira dica, né? Tem mais dicas aí, né? Temos bastante. Vamos destrinchá-las ao longo do programa. Eu vou para o intervalo comercial agora, só que eu queria, antes de ir para o intervalo, de forma muito breve, que o senhor me dissesse o seguinte, professor Jonas. Eu, hipoteticamente, deixo de declarar uma certa quantia, um trabalho que eu realizei aí de forma como pessoa física e não declarei. Prestei um serviço lá para a empresa do Lorenberg, ele me pagou uma bolada e eu não declarei. Lembra daquela bolada que ele me pagou? Então, aí eu não declarei. De 0 a 10, qual o risco de eu ser pego na malha fina? Porque é muita gente, é muita coisa.
Já vi gente que se escapou, mas escapou porque arriscou, né? A orientação, obviamente, é que você não faça isso. Agora, quem já fez, graças a Deus não é o meu caso, porque o Lorenberg não me pagou a bolada ainda, mas quem já fez, assim, risco de 1 a 10, assim, qual que é o risco? É interessante a tua pergunta, Paulo, porque ela vai em linha do que eu estava comentando agora há pouco. Né? O que o fisco vai fornecer na declaração pré-preenchida para a pessoa? Vai informar tudo que a empresa já lançou dela. Então, se eventualmente a empresa já tiver lançado esse valor, ou seja, tiver informado ao fisco que te pagou esse valor, e você não informar na tua declaração, consequentemente, o risco de malha fiscal 100% é difícil dizer, mas 99,99%, né, o risco de cair na malha fina é essa. Então a empresa informou e eu não informei. Pronto. Então tem mais de 99% de você cair na malha fina. Então, nego, não tem jeito. Ah, mas está alto, pô, estou me taxando aí, tal do ISSQN, o ISS não sei, é muito imposto, não sei. Nego, a regra é essa, então você tem que dançar conforme a música. Sonegar nunca será a recomendação. Aliás, sobre essa questão dos percentuais, né, essa enormidade que a taxa, né, que você tem que pagar, a gente vai esmiuçar isso daqui a pouco com o professor Jonas após o intervalo comercial. Um instante só. A Opinião está de volta nessa sexta-feira aqui, apresentando hoje. Aqui nós estamos tendo a grata satisfação de entrevistar aqui o nosso caríssimo professor Jonas da Costa Cruz. Você que está vendo aí, ó. O professor ficou esbaforido aqui, que ele foi parar lá na outra televisão, lá. Achou que era lá e não era, foi parar aqui. O Opinião segue já com o nosso bate-papo aqui. Eu quero antes chamar a sua atenção para o GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br. A Prefeitura de Várzea Grande autorizou nesta quinta-feira, ou seja, ontem, a contratação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, para realizar diagnóstico financeiro, patrimonial e estrutural do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, o DAI. Então, conforme a prefeita Flávia Moretti, do PL, a elaboração deste relatório é fundamental para fazer a valoração do DAI e, então, a publicação do edital de procedimento de manutenção de interesse, chamado PMI. Diz assim, aspas, após essa análise da FIPE, vamos soltar o edital para quem tiver interesse e assim possa estudar, conhecer o DAI e, na sequência, participar do leilão. Estudamos muito as alternativas, porém, a melhor forma é iniciarmos a concessão do DAI, fecha aspas, disse Flávia Moretti. Ela então reforça que, nesse momento, a FIPE vai apenas dimensionar o DAI, no entanto, nada está sendo negociado até o momento. Dá um clique aí, já é um avanço, né? No GD, já é um avanço, porque movimenta-se em torno desse grande problema de Várzea Grande, que é o fornecimento de água, não só fornecimento, como consumo, enfim, está tudo há muito tempo, há muitos anos e até décadas, está tudo muito turvo nesse momento, inclusive a água, né? Então, quando ela vai também, né? Porque tem gente que recebe água em casa quando o cara vai lá, compra uma bomba para fazer pressão, para que a água chegue até a caixa d'água. E aí gasta com energia, inclusive, né? Que ainda não inventaram bomba movida a vento, por exemplo. O Opinião está
aqui hoje entrevistando o professor Jonas da Costa Cruz, do programa Opinião. Eu vou pedir para o meu amigo Lorenberg abrir o bloco de perguntas ao nosso entrevistado. Professor, ainda a respeito da declaração do imposto de renda, eu já ouvi, mas muita conversa e muito questionamento a respeito da prioridade da restituição. Vamos imaginar que o primeiro da lista, eu fui o primeiro a fazer a minha declaração e eu tenho restituição. Eu também serei um dos primeiros a receber essas restituições ou não é a prioridade, não é isso. Então, o que é prioridade? É por o critério de prioridade que você está perguntando, né? Nós temos alguns critérios, Lorenberg. O primeiro, né, o prioritário, são aquelas pessoas que têm acima de 80 anos de idade. Né? Então, essas são as pessoas que têm a prioridade 1, né? Independentemente da data. Exatamente. A não ser que ela faça muito próximo, né, ali do fechamento, que é 30 de maio nesse ano, aí provavelmente ela vai para o segundo lote. Tá? Mas se ela fizer, por exemplo, hoje, até final de abril, até meados de maio, né, essas pessoas com mais de 80 anos têm a prioridade. Tá? Depois, as pessoas acima de 65 anos, de 60 anos, né, na verdade. Depois, aquelas pessoas que têm alguma doença grave, alguma comorbidade. Né, então, é o terceiro grupo da fila. Né, o quarto grupo são aquelas pessoas que possuem a maior fonte de renda no magistério, né, ou seja, os professores. Né, então, os professores são o quarto grupo de prioridade. E aí sim abre a regra geral. Tá? Aí sim vai entrar a regra que você comentou, que é quem declarar primeiro, né, tem prioridade. Né? Mas nós tivemos uma inovação esse ano do fisco, que ela vai dar prioridade, independentemente de mandar primeiro ou não, para aquelas pessoas que fizeram a declaração utilizando o modelo pré-preenchido, né? Ou seja, aquela informação que ela já coleta, né, os dados que a Receita Federal tem a priori dela, né? E as pessoas que optarem por receber a restituição via Pix. Né? Então, a restituição via Pix é uma opção que a pessoa tem, tá, na declaração de imposto de renda. E eu até recomendo, Lorenberg, porque quando a pessoa opta pela restituição via Pix, ela vai utilizar obrigatoriamente a chave CPF. Né? Então, o risco daquela restituição sair da Receita Federal e não chegar na conta dela é muito pequeno, quase zero. Tá? Agora, quando as pessoas optam em colocar a conta corrente, sempre acontece de esquecer um dígito ou colocar um dígito que não deveria. Né? Agora, nós estamos tendo alguns problemas com a Caixa Econômica Federal, que mudou a numeração das contas. Né? Então, muitas pessoas estão digitando o número da conta antiga ainda. Né? Então, todo mundo que é correntista da Caixa Econômica Federal tem que ficar esperto. Né? Porque, às vezes, no cartão dela está um número de conta, mas oficialmente isso já mudou. Né? Porque o cartão é antigo. Tá? Então, o recomendável é solicitar via Pix, né? E obrigatoriamente a chave CPF. Que o risco, né, daquele dinheiro não chegar na conta dela é bem pequeno. Tá? E, além disso, tem a prioridade. Né? Ok. Tem um assunto que eu gostaria que o senhor desse nos desse uma explicação por conta da decisão recente aí do governo federal da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E aí, o que muda, que tipo de atenção, de observação que a pessoa precisa fazer, que se encaixa nesse universo, obviamente. Queria que você desse uma explanação meio didática aí para essas pessoas. É interessante, Paulo, que agora a gente está em 2025, né, e a declaração, o que a gente está fazendo hoje, na verdade, o que se refere a 2024. Sim. Né, então, esse é o primeiro ponto. Né, então, hoje, uma despesa médica de março de 25 não vai impactar na minha declaração de 24. Sim. Tá? Por que eu comecei contextualizando dessa forma? Porque a questão dos R$5.000 de isenção ainda é um projeto de lei. É um projeto de lei que precisa, portanto, passar pela Câmara Federal, passar pelo Senado Federal, ser sancionado pelo presidente, para que, de fato, ele comece a valer. Tá? Então, ele é apenas um projeto de lei ainda, né, que vai ser discutido. Mas assim, considerando que ele passe nas duas casas e vá para a sanção, presidente, aí vire lei, não é? Ainda esse ano, digamos que lá para meados de, lá para julho ou agosto, por aí. Para o ano que vem já estará valendo, no caso, né? Esse é o plano do governo.
né, no projeto inicial, inclusive, é para valer a partir de 1º de janeiro de 2026. Tá? Então, se passar o projeto da forma como foi colocado pelo governo hoje, né, de fato, a partir de 2026, de 1º de janeiro, aquelas pessoas que ganham até R$5.000 estarão desobrigadas de pagar o imposto de renda. Ou seja, ela vai receber da empresa, a empresa não vai reter nada dela. Né? Por quê? Porque ela tá isenta. Né? E quem ganha até R$7.000 vai ter uma isenção parcial. Tá? Então, até R$5.000, isenção total. De R$5.000 a R$7.000, uma isenção parcial. E acima de R$7.000, aí continua a regra como está hoje. Tá? Perfeito. Inclusive, se eu puder, nós somos do programa Opinião, né? Se eu puder dar minha opinião sobre esse tema também. Deve, eu ia pedir isso exatamente. Então, é um projeto, Paulo, que tecnicamente eu não considero um projeto bom. Por quê? Porque ele não faz uma transição suave da renda. Né? Até R$5.000 a pessoa não paga nada, até R$7.000 ela paga um pouco, mas se ela passar de R$7.000, ela vai entrar na regra que está hoje. Né? Ou seja, ela vai ter um incremento, por exemplo, de R$500 no salário para R$7.500, e esse incremento vai ser quase boa parte dele consumido pelo imposto de renda. Porque antes ela era quase desobrigada, agora ela vai entrar na regra geral. Né? Então ele não respeita uma suavidade no aumento do pagamento do imposto de renda. Né? Que ótimo você falar isso, porque existem realmente divergências sobre isso, né? Sobre esse... Mas quando cai na regra geral, né? Porque no começo soa como algo muito positivo, mas depois... assim, do ponto de vista social é algo muito positivo, né? Mas do ponto de vista econômico, a gente tem a preocupação porque a pessoa vai ter uma renda de 7.000 e ela vai saber que se ela aumentar um pouquinho, ela vai entrar, vai sair da isenção. Né? Ou seja, ela vai ter praticamente todo aquele pouquinho de aumento consumido, né, pelo imposto de renda. Então, talvez nós criamos um achatamento ali de salários, né, do ponto de vista econômico. Tá? Outra pergunta, antes de chamar meu amigo Lorenberg para a conversa aqui de novo, professor Jonas, quem tem, voltando para a declaração de imposto de renda, quem tem imóvel financiado, como eu, por exemplo, como é que fica em relação à declaração? Tem que declarar? Qual é a orientação que o senhor pode passar aí? Muitas pessoas esquecem, Paulo, de lançar o valor que ela pagou de financiamento do imóvel para colocar aquilo no seu bem, né, no seu imóvel. Né? Então, vamos lá. Eu tinha um imóvel que em 2023 né, estava lançado no imposto de renda em R$100.000. Né? Aí lá em 2024 eu paguei de prestações R$30.000. Essas prestações de R$30.000 eu tenho que lançar no imposto de renda para quê? Para que agora o meu imóvel valha R$130.000. Né? Ou seja, as prestações que eu paguei no financiamento, é importante que eu lance para atualizar o valor do meu imóvel na declaração de imposto de renda. Por que é importante que eu faça isso? Porque se eu deixar o meu imóvel com R$100.000 ainda, né, o que vai acontecer quando eu vendê-lo? Vai aparentar um ganho de capital que na verdade não tive. Né? Então, se eventualmente eu vender esse imóvel por R$200.000 lá no futuro, quando eu pego os R$100.000 que ele está declarado, vai transparecer que eu tive um ganho de R$100.000. Quando na verdade não foi um ganho de R$100.000, porque eu já havia pago mais R$30.000 de parcelas. Né? Então, se eu lançasse parcelas, se eu tivesse lançado as parcelas, o ganho na verdade seria de R$70.000, né? E não de R$100.000. Tá? Então, não pode esquecer de lançar nas prestações. Né? Entendi. Professor? Professor, o senhor parece que está à frente da coordenação do 3º Congresso de Ciências Contábeis, é isso? Isso. E esse congresso será realizado no mês de setembro, comecinho do mês de setembro. Isso. Mas já começaram as inscrições, a apresentação dos artigos científicos e etc. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, até porque nós devemos ter telespectadores interessadíssimos sobre esse congresso, ainda mais falando do 3º congresso. Vai acontecer em setembro. Em setembro, no começo, mas já abriram as inscrições estão abertas, inclusive, né? Isso, as inscrições efetivamente não estão abertas, Lorenberg. Não estão? Ainda não estão abertas, tá? A gente já abriu o prazo para submissão dos artigos científicos. Tá. Então, as pessoas que
tiverem artigos científicos na área de contabilidade ou administração ou áreas afins, né, já pode enviar os seus artigos. Então, assim, né? só para frisar que, a verdade, as inscrições serão abertas posteriormente, mas a admissão dos artigos já está sendo feita. Exatamente, já estão sendo feitas, tá? E as inscrições começarão a partir de maio. Né, maio, tá aí bem perto, aqui um mês. A gente está buscando ainda patrocínios, né, para financiar o nosso evento, porque as inscrições não conseguem, né, financiar 100% do evento. Né, então, a partir de maio, a gente vai lançar as inscrições e já também colocando os patrocinadores, né, nos nossos anúncios, nossos flyers, né, por isso que a gente está. Então, você que é empresário, de repente se interessar, procure o professor Jonas, que eu vou passar daqui a pouco a rede social dele, passar agora inclusive. Se eu tenho a rede social de cabeça aí, não tem? A sua? Que a pessoa, se alguém tiver interessado em patrocinar, em ser parceiro aí, para ajudar nessa... Isso, é terceiro com 3I maiúsculos, Consic. É o nosso... Terceiro? Consic, isso, que é a rede social do nosso evento. Consic. Consic Consic... Com S, com SIC de quê? É CO de Congresso. Né? Tá. E SIC de Ciências Contábeis. Com C, né? Tudo com C, tudo então. com C, isso. Com 3 Cs, com SIC. Isso. A pessoa já vai encontrar de maneira bem fácil. O Opinião vai dar um tempo só para o intervalo comercial. A gente volta já já falando muito mais ainda sobre esses assuntos de economia. Eu quero voltar a falar, inclusive, do imposto de renda para você que está interessado em ajudar as crianças. Fique bem atento que a gente volta num instante só. Bem, estamos retornando aqui com o programa Opinião, hoje entrevistando nosso caríssimo professor Jonas. Vou até dar o crédito inteiro aqui do nosso glorioso convidado, que é o professor Jonas da Costa Cruz, que está aqui falando sobre vários assuntos. Ele, inclusive, ele é professor do Magistério Superior lá na nossa UFMT, né, no Departamento de Ciências Contábeis. Eu quero abrir esse bloco, professor Jonas, de novo, frisando Cuiabá Solidária, que é esse projeto que eu falei do imposto de renda aí, para que as pessoas possam absorver melhor e, quem sabe, quando for fazer a sua declaração de imposto de renda, está podendo destinar. Qual é o seu papel nessa... Como é que você tomou conhecimento desse projeto e qual é que é o seu papel nele? O Fundo das Crianças e Adolescentes, Paulo, ele existe em todas as cidades, todos os estados e na União. Então, cada cidade tem um fundo, né? O estado tem o fundo dele e a União também tem o fundo dele. Né? E o projeto do professor Alexandre, na verdade, é fomentar para que as pessoas contribuam para esse fundo. Tá? Uhum. Então, é um projeto que já existe de maneira oficial, né? Existe todo um conselho fiscal, né? Que faz a gestão, tá? Por conta da previsão legal que já existe, né? Para que esse projeto aconteça. E a função, né, do Cuiabá Solidária, portanto, é incentivar, tentar fazer com que as pessoas destinem, né, esse imposto de renda para esse projeto. Né? Cuja finalidade será, obviamente, fomentar as políticas em prol das crianças, né? Isso, da infância, né, e da adolescência, né? E aí você falou, tem a parte do idoso também, que entra também nesse processo aí. Isso, aqui na declaração agora, a pessoa pode doar até 6%. Né? Uhum. Mas desses 6%, só 3% pode ser para o fundo da criança e só 3% para o fundo do idoso. Né? Então ele não pode, por exemplo, doar 6% para o fundo da criança ou 6% para o fundo do idoso. Ah, entendi. Então o que eu devo fazer com o meu contador? Meu contador está ali, eu vou comunicá-lo, eu tenho que explicar para ele o que eu quero fazer então, qual que é a minha intenção. 3% para as crianças, o fundo das crianças e 3% para o fundo do idoso. Ou só para o fundo das crianças. Isso, é o máximo, né, que a pessoa pode doar. Né? Se a pessoa tiver com contador, com certeza... Já vai estar... já vai conseguir. É só clicar numa abinha, né? Ao invés de ter um imposto a pagar para o governo federal, parte dele vai ser destinado para o município, no caso de Cuiabá. Então, assim, via das dúvidas, nego, se tiver dúvida realmente, converse com o contador que for fazer aí a sua
Eu sei que tem a forma muito prática hoje de fazer a declaração, mas se você tiver um contador aí, explica para ele que manifeste a sua vontade, seu interesse de destinar 3%, ou sei lá quanto, para o fundo das crianças, ou o fundo do idoso. Manifeste, porque aí ele já vai saber que ele vai entrar lá no sistema, no site lá, ele já vai ter, já tem um caminho já, né? Então é importante que você faça isso aí, as nossas crianças vão agradecer. Professor. Professor, eu gostaria muito de um comentário do senhor a respeito de um trecho. Se os meus dados não estiverem corretos, o senhor me corrija, porque eu estou falando exatamente de um artigo científico cujo nome é Comparativo dos Regimes do ICMS no Estado de Mato Grosso, uma análise técnica, melhor dizendo. O senhor, o professor Varlindo e o professor Paulo Sérgio que o escreveram. Eu li o artigo, muito bem escrito, por sinal, parabéns mesmo. Eu destaquei um trecho... Quando que foi isso? Faz tempo? Foi agora, muito recente, né? Faz tempo já. Eu destaquei um trecho do primeiro parágrafo e um trecho da conclusão, do último parágrafo da conclusão. E eu vou ler esse trecho e eu gostaria de um comentário do senhor. É o seguinte, entre aspas, diante das divergências ou diversas formas de operação presente em Mato Grosso, torna-se necessário que os empresários analisem os regimes e optem pelo mais benéfico. Desta forma, faz-se necessário que os profissionais, os contadores, façam uma análise da melhor forma de distribuição para cada empresa. Aí o restante da conclusão diz o seguinte: os contabilistas ofereçam aos seus clientes planejamento tributário minucioso para que se optem pelo regime fiscal mais benéfico. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário, professor, porque nós temos também empresários que estão assistindo a todos nós. Esse artigo tem um tempo já, professor Lorenberg. Por exemplo, hoje a gente chama profissional contábil. Né? O Conselho Federal não utiliza mais o termo contabilistas. Né? Mas esse artigo não deixa de ter a sua validade atual, né? Porque o sistema tributário nacional pouco mudou dos últimos 10 anos para cá, que quando esse artigo foi escrito. Na verdade, pouco mudou dos últimos, talvez, 30, 40 anos. Tá? Então, hoje nós temos, com relação ao ICMS, por exemplo, 27 legislações, né? Portanto, eu tenho 27 estados legislando sobre, tenho 27 assembleias legislando sobre e tenho 27 secretários de fazendas fazendo portaria sobre o ICMS. Né? Então, realmente é uma legislação extremamente complexa, né? Que agora com a reforma tributária praticamente vai ser extinta essa complexidade, né? Porque nós estamos extinguindo o ICMS e criando um outro tributo, o IBS. Tá? Mas a questão do planejamento tributário ele jamais vai ser encerrado. Tá? E planejamento tributário ele é elementar porque se você não fizer, o seu concorrente vai fazer. Né? Então muitas empresas, às vezes, têm uma operação boa, né? Trabalha muito bem seus custos, trabalha muito bem ali a sua eficiência, né, operacional, mas se ele não tiver um bom planejamento fiscal, né, um bom contador para fazer esse trabalho, ele pode estar pagando um pouco mais de tributo, né, do que ele deveria pagar, tá? E, consequentemente, ele não vai conseguir competir no mercado. Né? A gente tem alterações recentes aí, por exemplo, do Brasil tributando compras do exterior. Tá? O que representa o Brasil tributando compras do exterior? Né? Significa que eu cobro tanto tributo do nosso contribuinte aqui que está produzindo, que está comercializando dentro do nosso país, que se eu não cobrar de quem vem de fora, quem está aqui dentro não vai conseguir competir. Né? Vai ficar sacrificado, né? Vai ficar sacrificado. Então, na verdade, essa questão de tributar, que foi uma luta, inclusive, né, do comércio brasileiro, né, a gente tem que destacar também, né, é para, na verdade, competir pelo menos em grau de igualdade. Poxa, se eu estou pagando tributo aqui, como é que eu vou conseguir competir com alguém que não está pagando? Tá?
Eu queria que o senhor dissesse, eu marquei aqui, qual a melhor forma de declarar? O senhor já deu uma pinceladinha aqui, né? A forma de preencher. Entretanto, eu queria frisar, porque as pessoas que estão ligando agora podem não ter pego essa informação. Primeira forma de declarar, então, eu falei agora há pouco da presença do contador. Existem quais são todas as formas de fazer a declaração? Tem duas formas. O pré-preenchimento. Isso. O pré-preenchimento ou a declaração em branco, Paulo, na verdade tem a ver com a forma que ele vai elaborar a declaração. Uhum. O ideal é eu fazer pelo pré-preenchimento, por quê? Porque eu já tenho as informações que eu declarei no ano anterior, então já vai vir a minha identificação, o meu endereço, né, eu vou apenas confirmar isso novamente, né, e já vai vir as rendas e as despesas que as empresas declararam. Tá? Legal, pré-preenchimento. A questão de entregar a declaração, né, a melhor escolha, né, nós temos dois tipos, que é o desconto simplificado ou por deduções legais. Tá? Vamos esmiuçar para o nosso telespectador o que seriam essas duas formas. Né? O desconto simplificado. Eu vou desconsiderar todas aquelas despesas que eu tive com saúde e com educação e vou considerar um desconto de até R$16.000 e alguns quebrados, que eu não me lembro também, tá? Para deduzir, né, minha base de cálculo do imposto de renda. Ou eu posso optar em considerar todas as minhas despesas com saúde, todas as minhas despesas com educação, né, para deduzir o meu imposto de renda que eu tenho para pagar. Então o contribuinte, né, o nosso telespectador vai analisar. Se ele teve muita despesa com educação, se ele teve muita despesa com saúde, vai valer a pena eu considerar essas despesas ali para entregar minha declaração. Uhum. Já se eu não tenho muita despesa com educação e nem com saúde, muitas vezes esse desconto simplificado, né, vale a pena. Tá? Então, mais ou menos, ele tem que somar. Se ele tiver mais de 16 mil de despesa com saúde e educação, né, ele vai considerar as deduções legais. Se ele não tiver, ele vai considerar o desconto simplificado. Tá? O Nivaldo Ferreira está perguntando aqui no grupo do Zap, eu já meio que, nós pincelamos isso agora há pouco, sobre as consequências de quem eventualmente não declarar. Quais as consequências de não declarar o imposto de renda ou deixar de declarar alguma coisa, algum item, alguma despesa, algum ganho, etc. Se a pessoa não enviar a declaração, né, ela consequentemente vai ter que pagar uma multa. Tá? Então, o prazo, e é alta essa multa? O prazo é 30 de maio. Né? Dia 31, eu não entreguei a declaração, o mínimo de multa que eu vou pagar é R$165. Mínimo? O mínimo. Né? E como é que é calculada essa multa? É de 1% do meu imposto devido. Então, vamos imaginar que eu teria que pagar R$60 mil em 2024. Eu não fiz a declaração. 1% de 60 mil, R$600 no primeiro mês. Passou maio, passou junho, não declarei. Entrou julho, mais 1%, mais R$600. Agosto, setembro, ou seja, 1% a cada mês. Até 20% do meu imposto devido. Tá? Ou seja, se eu tinha que declarar, se eu tinha que pagar R$60 mil e deixei de declarar por 20 meses seguidos, eu tenho a multa de R$12 mil. E aí o governo parcela isso? Como é que funciona isso? Isso. Tem que pagar... Tem as formas de parcelar. A Receita Federal, ela é meio radical, ou não? Ela flexibiliza? Não, muito pelo contrário. Hoje, não só a Receita Federal, mas os fiscos municipais e estaduais também, eles estão cada vez mais tentando trazer o contribuinte para mais próximo. Uhum. Tá? Então, a própria forma da declaração pré-preenchida, o fisco sempre teve essa informação nossa, Paulo. Uhum. Né? Mas o que acontecia anteriormente? Ele não mostrava para a gente que ele tinha. Ele esperava a gente lançar para depois dizer que está errado. Hoje não, hoje o contribuinte já sabe que a empresa informou aquilo. Né? Então, eu tenho uma transparência maior. Tá? Na questão do parcelamento, mesma coisa. Né? No próprio site a pessoa já consegue parcelar, às vezes até em 60 vezes. Né? O Estado Central, o governo central, consegue, por meio de tudo que a gente declara,
saber de tudo da nossa vida, das coisas, além, evidentemente, da nossa performance financeira, de tudo que entra e que sai, saber mais detalhes da nossa vida? Hoje, Paulo, as nossas transações financeiras, principalmente, quase todas, né, via Sistema Financeiro Nacional. Né? E as empresas que estão no Sistema Financeiro Nacional, obrigatoriamente, têm que informar para o fisco, né, esses detalhes. Tá? Então, de certa forma, né, o governo acaba tendo nessas informações. O importante é que as pessoas pensam que, eu fiz um Pix para o Paulo. O governo tem essa informação do Pix que eu fiz para o Paulo. Né, mas ele tem informação que o Jonas movimentou tantos mil no mês. É por isso que eu perguntei, tá? com base na movimentação financeira. Na base global, isso. Antigamente já tinha isso, né? Se a gente lembrar, por exemplo, da CPMF, né? A CPMF era um dedo duro. Né? Porque se eu paguei muito CPMF, quer dizer que eu movimentei muito dinheiro. Tá? Na época da CPMF até 2000 E o Pix oferece esse banco de dados para o governo, não oferece? Não só o Pix. Pix, transferência, saque, né? Tudo. Cartão de crédito. Cartão de crédito, desde 2003, as empresas enviam as informações para o fisco. Tá? Então, assim, as pessoas não têm que ter muito o temor de pensar, eu vou passar uma conta para o meu pai, então não vou conseguir comprovar a renda e vou cair na malha fina. Não é assim que funciona. Tá? Existem parâmetros que o fisco utiliza, né? E esses parâmetros muitas vezes são conhecidos, muitas vezes não são. Por exemplo, eu vou passar um Pix agora. Lorenberg, pega seu celular aí. Vou passar um Pix de 12 mil reais para você, Lorenberg. Tá chorando agora há pouco aí, precisando de dinheiro. Vou passar 12 mil reais. O Lula vai ficar sabendo disso? O Banco Central vai ficar sabendo que eu passei 12 mil reais para ele? De certa forma, vai de maneira global, não para ele, mas vai saber que você movimentou 12 mil reais. Aí, Lorenberg, eu não vou passar mais os 12 mil reais para você, que alguém... Mas eu ia cobrar já. Eu já ia cobrar, já. Então, quer dizer que tudo é dedo duro, tudo, o Pix, o TED, tudo. Cheque, saque, né, todas essas informações, elas são, até porque isso tem a ver não apenas com tributação, né, tem a ver com outros tipos de crimes. Né, então, o governo, ele sempre, né, e quando eu falo governo, não é só o brasileiro, né, todos os estados controlam. Sim. Né? Uma outra dúvida que eu tenho aqui, antes de chamar o Lorenberg mais uma vez, agora eu acho que vou te pegar, porque você não vai poder falar muito sobre isso. Não que eu queira subestimar a sua inteligência, mas essa lei que está sendo aprovada, que foi aprovada lá nos Estados Unidos, a lei Magnitsky, que é também conhecida como pena de morte, não é? De quem cai nela, né? Se ela chegar aqui ao Brasil, se ela tiver efeitos aqui no Brasil, com alguma personalidade aqui do Brasil aqui, de fato ela, além de o cara não poder ir lá nos Estados Unidos, de fato ela monitora as transações bancárias, porque todo o sistema está interligado com os americanos? Eu sinceramente não conheço essa lei, do que ela se trata. É uma lei chamada Magnitsky, que lá eles chamam, que o Congresso americano e o governo americano aprovaram como forma de punir aqueles que, aí estão querendo impor essa lei sobre o Alexandre de Moraes e outras personalidades que eles, no julgamento deles, possam entender que confrontaram, né, as leis americanas no contexto direto com... Então tem a lei chamada Magnitsky que prevê isso, né? Por que chamam de pena de morte? Porque pena de morte financeira. Porque aí toda transação que depender de alguma ligação com o sistema dos Estados Unidos não poderia fazê-lo, ou seja, o cara ficaria pena de morte porque ele ficaria isolado. Achei que por se tratar de uma situação financeira, você tivesse conhecimento a respeito disso aí. Lorenberg, você pode fazer a última pergunta para o nosso entrevistado? Mas muito rapidamente, professor, imagine que eu sou professor e o senhor é meu aluno na sala de aula. Seria um prazer, viu? E eu gostaria de fazer uma pequena reflexão. O senhor sabe, todos nós sabemos, que o agronegócio é o grande demandante de crédito. Eu sou um contador. Qual é o meu papel diante disso? 2 minutos para a sua resposta.
Hoje o agronegócio, Lorenberg, quando ele exporta, né, ele não paga tributo e consegue manter o tributo que ele arrecadou durante toda a cadeia, tá? A gente pode trazer um contexto da reforma tributária, né? Na reforma tributária, além de permitir que o agronegócio mantenha esses créditos, ele vai tornar esses créditos mais transparentes. Por quê? Porque todo crédito, todo imposto que for pago será destacado na nota fiscal e, consequentemente, quem comprar aquele serviço vai conseguir aproveitar esse crédito, tá? Então, a reforma tributária para o agronegócio, eu vejo como muito satisfatória. Por quê? Porque muitos créditos que hoje ficam na cadeia tributária, ficam como resíduos e que as empresas não conseguem aproveitar, elas conseguirão lá na frente, tá? Qual que é a preocupação? Isso do governo do estado, inclusive, né? A gente vê o nosso governador Mauro Mendes, secretário de Fazenda. Qual que é a preocupação com a reforma tributária? É que ela vai levar esse tributo para onde há o consumo e não onde há a produção. E nós somos estado altamente produtor, mas nós somos estados relativamente pequeno em número populacional. Nós temos menos de 4 milhões de habitantes. Então, Mato Grosso, na forma como está, tende a perder bastante, tá? Porque as empresas daqui terão muitos créditos, muitas vezes vão exportar e vão manter esses créditos, né? Ou seja, vão deixar uma conta com o governo, né? Um receber do governo, né? E também nós não teremos mais esse imposto que fica quando a produção sai daqui, tá? Então essa é uma preocupação. Ok, eu quero agradecer de verdade, obrigado de verdade aqui ao nosso professor Jonas. Esse espaço continua a posto para bem informar, adorei o bate-papo, pela informalidade dele, não é? Se fizesse algo muito ligeiramente sério, muito rebuscado, ficaria de difícil compreensão para algumas pessoas, talvez, não é? Mas o fato que nós buscamos conduzir e trazer de você aqui o melhor da sua explanação, que foi, pelo menos na minha compreensão, perfeita, e eu tenho certeza que a de quem está assistindo também. Obrigado por esse primeiro encontro aqui, que seja a primeira de uma série de outras entrevistas. O Opinião continua a posto para bem informar. Obrigado, Paulo. Obrigado, Lorenberg. Né? Estamos sempre à disposição. Tá? O nome da faculdade lá o nome do... É o curso de Ciências Contábeis, né? Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, da UFMT. E do seminário que vai ser, cujas inscrições serão abertas em maio? CONCIC. Congresso de Ciências Contábeis, da UFMT. Congresso de Ciências Contábeis. A admissão já começou, né? A admissão os artigos estão abertos, já começou. E aí as inscrições mesmo para o Congresso em maio. Quem quiser saber mais, tem um contato seu, alguma coisa do tipo, para que as pessoas possam procurá-lo, procurar pelo seminário, ou qualquer outra dúvida? Pode ser o meu e-mail, jonas.cruz@ufmt.br. jonas.cruz@gmail.com. Perdão, então vamos tudo de novo. jonas.cruz@ufmt.br. Entendeu, né? Então, procure aí, se tiver alguma dúvida, pode enviar, que o nosso caríssimo professor Jonas, aqui eu agradeço mais uma vez, obrigado, viu, por ter vindo, obrigado também ao Alexandre, professor Alexandre e a professora Vanice, o casalzinho aí, casal 20, que vinha aqui, agora não estão querendo vir mais aqui, virou assim, sabe o negócio, estão todos cheios de dedo. De todo modo, eu tenho um carinho muito grande por vocês, professor Alexandre, professora Vanice. Espaço continua a posto também para vocês. Lorenberg? Até segunda-feira. Olha, segunda-feira a gente entrevista aqui a caríssima secretária de Saúde do município de Várzea Grande, a Deise de Cássia Bucalon, aqui ao vivo falar sobre as coisas de Várzea Grande no que diz respeito à saúde pública. Até lá, bom fim de semana, se cuida, fica bem, fica com Deus também.